É certo que em algum momento da sua vivência escolar, seja como aluno ou como professor, uma prova já foi gatilho da sua ansiedade. Por isso, o tema da nossa TPC de hoje é a avaliação. Fique ligado! Não é de hoje que na sua vivência lá na escola você ouve expressões como avaliação processual, avaliação diagnóstica ou avaliação somativa. E será que somente as avaliações internas da escola possuem essa classificação? Ou as avaliações externas, aquelas em larga escala, também podem apresentar essas tipologias? E o que nos permite classificá-las como um tipo ou como outro? A definição de uma tipologia para avaliação educacional pode se basear em diferentes critérios, tais como finalidade, abrangência dos resultados, metodologia e temporalidade. Para nossa reflexão, vamos destacar apenas o critério da finalidade. E sobre a finalidade da avaliação, a professora e pesquisadora Jussara Hoffmann tem o seguinte a dizer. Após alguns anos na universidade, consolidam-se então, em termos da minha concepção, alguns princípios que vão nortear a teoria e que norteiam a teoria até esse momento. Em primeiro lugar, estava claro para mim que avaliar não é fazer provas, não é testar e medir apenas ao final de um período, mas principalmente avaliar para promover melhores oportunidades de aprendizagem aos alunos. Aí está a concepção de Popham, a concepção de Cronbach, de que o avaliador não é neutro, de que o avaliador participa daquela ação e faz diferença em relação ao sujeito avaliado, ou seja, o compromisso do avaliador é ajudar o aluno a prosseguir. Então, de acordo com a sua finalidade, a avaliação pode ser classificada em 3 tipos diferentes: a diagnóstica, a formativa ou a somativa. Focaremos nas 2 primeiras e, para chegar a essas definições, algumas perguntas precisam ser feitas. O que queremos com essa avaliação? Quais são os seus objetivos? Para que servirão os seus resultados? A seguir, apresentamos a definição dos tipos de avaliações realizadas pela escola e as que se encontram relacionadas em maior ou menor medida com as do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem do Estado de São Paulo. Confiram. Vou começar falando um pouco da avaliação diagnóstica. Primeiramente, é importante lembrar que toda avaliação ela é diagnóstica, e na medida em que ela possibilita o levantamento de informações de determinado contexto, ela tem esse caráter de gerar um diagnóstico. Entretanto, uma avaliação assume formalmente essa tipologia quando seu objetivo é fornecer um diagnóstico de determinada situação educacional e escolar, com referência nos seus estudantes, nas unidades escolares ou mesmo a rede inteira de ensino. O objetivo é fornecer informações que deem suporte ao planejamento de ações educacionais futuras. A avaliação diagnóstica permite identificar também os conhecimentos, as aptidões e as habilidades desenvolvidas até aquele momento por seu grupo de estudantes. Ela permite também a reorganização e a organização, o planejamento e o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem, de acordo com o diagnóstico que foi observado. Já no programa Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem de São Paulo, a avaliação diagnóstica realizada no fim de 2020 e início de 2021 é um importante balizador de replanejamento da retomada das aulas neste contexto em que estamos, de retorno às aulas presenciais. A avaliação formativa está diretamente ligada ao processo de formação continuada dos alunos. Sua finalidade não é probatória, mas é atrelada ao ato de ensinar, permitindo assim o desenvolvimento e o acompanhamento dos estudantes ao longo do tempo para observar se os objetivos foram atingidos de fato. Objetivos estes que são os conteúdos previstos no currículo. A avaliação formativa ela permite que os professores ajustem as suas práticas junto às necessidades dos estudantes.
Além disso, esse tipo de avaliação é caracterizado pela oportunidade de gerar resultados com rapidez. No programa de aperfeiçoamento e recuperação, as AAPs são bons exemplos de avaliação de caráter formativo e que atualmente compõem o programa de aperfeiçoamento da aprendizagem. Olá, eu sou a PCMP Érica e já que estamos falando de avaliação, não podíamos deixar de falar da plataforma CAED. Sim, a Plataforma de Atividades e Avaliação Formativas de São Paulo, CAED, ou também conhecida como Plataforma São Paulo, foi criada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sim, é por meio dela que nós conseguimos fazer um monitoramento e análise das habilidades utilizadas nas nossas avaliações externas. A plataforma ela foi criada como parte do Programa Recuperação e Aprofundamento da nossa Secretaria de Educação. Bem, o objetivo dela é apoiar tanto os professores quanto os profissionais da educação no processo de ensino-aprendizado, fazer análise dos resultados obtidos nas avaliações externas. No momento, estamos agora para analisar os resultados da nossa ADE, AAP e das sequências digitais. Ela tem interfaces diferentes para cada um dos perfis, professor, gestores e alunos. Nós sabemos que todas as avaliações, elas precisam ter um feedback. É muito importante isso. Quando nós estabelecemos um plano de ação por meio de um planejamento, então estou lá trabalhando com o material, eu fiz meu planejamento e dentro do meu planejamento eu estabeleço os objetivos que vão englobar as minhas habilidades essenciais e também irão contemplar os objetos de conhecimentos pertinentes ao ano em série. Eu tenho que ter a avaliação. A avaliação ela vai verificar o processo, se os objetivos eles foram alcançados e se eu não preciso fazer um replanejamento. E eu tenho que dar esse feedback aos estudantes, para eles saberem como eles foram, o desempenho deles, aonde precisa melhorar, e eu vou conseguir ter uma devolutiva satisfatória de todo o meu processo. E a plataforma CAED vem nos ajudar, facilitando aí a digitação e análise desses resultados. Eu acessando o ACED pelo meu perfil de professor, eu vou até Pedagógico, Plataforma CAED. Ao clicar lá, eu vou entrar na minha página. Então essa é a minha página. Os perfis, como eu falei, eles são diferentes, tá? No caso, o meu ele tem uma visão mais geral dos municípios, o dos gestores ele terá uma visão geral da escola e os professores terão uma visão da turma que ele leciona, podendo analisar os resultados aluno por aluno. É muito importante quando eu entro nessa plataforma sempre olhar essa seção que há de novo, porque ali tem os últimos informes, como o desenvolvimento profissional, as datas, da análise dessas avaliações ou até das realizações dessas avaliações com os estudantes. E ali, se você olhar, tem ler tutorial. Então, nós temos um tutorial para os gestores, professores e alunos. E é muito importante eu conhecer esses tutoriais. Se eu conhecer o tutorial do estudante, eu vou poder auxiliá-lo, porque ela é uma plataforma intuitiva. Eu tenho que conhecê-la, mas eu também tenho que explorar, fuçar, mexer, para conhecer cada uma dessas funções. Os professores que têm aí acesso a todos esses resultados são os professores de língua portuguesa e matemática. Mas nós sabemos que toda a comunidade escolar é responsável pelo ensino-aprendizado, pelo desenvolvimento integral desses estudantes. Então compartilhe, com os demais aí professores, incentive a ter um olhar crítico para essas habilidades envolvidas em cada uma dessas avaliações. Então, os nossos estudantes têm acesso ao aplicativo de cadernos de atividades de São Paulo. Nós não temos, com o nosso login nós não conseguimos acessar, mas eles conseguem, acessar esses cadernos de atividade e realizar por meio do smartphone. Quando eles também acessam pela sede, eles também têm a permissão para entrar nessa plataforma CAED e é um pouquinho diferente da nossa. Para eles, é uma interface um pouco mais simples, porque eles têm acesso somente ao caderno de atividades que eles irão resolver e os seus resultados. Sim, os estudantes eles são responsáveis, eles são o quê? Protagonista, como nós temos incentivado, então eles têm que saber como anda o resultado deles,
saber essa devolutiva, né? Então, eles realizaram a atividade, eles vão ter a devolutiva para verificar o progresso e o desenvolvimento aí, né, dele como um indivíduo. Pode abaixar o caderno, e normalmente funciona dessa maneira, dependendo da avaliação. Eles vão abaixar o caderno para poder conseguir resolver, né, todas essas questões no celular. E quando eles submeterem, eles terão aí a devolutiva. Então conheça um pouquinho aí o tutorial que é para o estudante para poder auxiliá-lo. Eles também conseguem acessar aí utilizando o navegador por meio da sede. Percebe que a interface deles é diferente. Eles têm 2 cards somente. É o card que tem os cadernos e depois os resultados, né? Deles é bem mais simplificado do que o nosso. E se ele acessar com a plataforma CAED, é essa carinha aí que ele vai ver, bom? E ele pode selecionar ali embaixo, que vai direcioná-lo também para a sede. Então, e tem muita maneira aí de entrar e explorar essas atividades. Para incentivá-los, gente, vamos lá, né? Isso é importante para os nossos estudantes. Mesmo que nós sabemos que é um momento complicado, nem todos têm acesso, né? Por isso que as escolas, elas estão abertas. Nós temos aí o acesso às mídias e os computadores para auxiliar esses estudantes e o apoio dos PROATECs também, que têm sido aí pessoas fundamentais no momento que nós vivemos para nos apoiar. Se por acaso eu tiver um estudante lá que não consegue realizar a atividade, ele não consegue na escola, eu posso fazer o download, tá bom? O professor tem esse perfil que ele pode ir lá e fazer o download desse material, desse caderno, e disponibilizar para o estudante na forma impressa. Nós só temos que tomar cuidado que nem todas as atividades digitais são permitidas depois digitar os resultados. Então a ADE, ela foi impressa. A AP, ela já foi digital. Autoavaliação, digital. Então nós temos aquelas que são unicamente digital. E essas, às vezes, que são só digitais, elas não permitem depois eu lançar o resultado. Então, antes de fazer isso, de disponibilizar para esse estudante a versão impressa, verifique se depois será possível lançar esse resultado. Caso contrário, solicite que o estudante compareça na unidade escolar e, com o apoio de um professor do PROATEC, ele pode realizar lá no local, para ele não ser prejudicado. E para lançar as respostas, nós podemos ir na programação das avaliações de sequências digitais, que era aquela abinha do lado da que nós acabamos de ver, e lançamento e correção, e lançar resposta. Lembrando que essa opção não estará disponível para todas as atividades, então sempre consulte antes de disponibilizar em a versão impressa para o estudante, tá bom? E se eu tiver problemas, né? Às vezes acontece, eu tenho problema de login e senha da sede, eu tenho que entrar em contato com a própria sede. São eles mesmos que resolvem esses problemas. Não localizei o aluno na base do CAED, a prova dele não está disponível, o anunciário dele está incorreto, eu tenho que entrar em contato com a própria CAED, tá? E eles respondem aí para poder ajudar a solucionar esse problema. Sempre acompanhe as informações em minha página, tá? Ela não é num formato carrossel, ou seja, ela não é aquela que vai passando as informações à medida que eu acesso a página. Eu tenho que clicar. Tá vendo esses quadradinhos aqui embaixo? Aqui eu estou, é o preto. Eu tenho que ir clicando, tá bom? Para conseguir as informações. E nós temos aí até um curso muito importante, bom, acontecendo, um desenvolvimento profissional sobre avaliação. Nós precisamos realizar. Então faça a sua inscrição em todos esses cursos disponíveis, tá bom? Para cooperar aí com a sua formação e a compreensão, principalmente no quesito avaliação. Outra parte muito importante da nossa plataforma são os resultados, tá? Os resultados de todas as avaliações externas que os nossos estudantes forem realizando. Percebe que eu tenho aí separado em anos iniciais, anos finais e ensino médio. E vão aparecer por disciplina, né? Todas as séries aí dos estudantes. Explore, verifique como eles estão, a porcentagem de acerto por habilidade, a dificuldade que esses estudantes têm. Isso vai ajudar muito no planejamento da recuperação, né, da aprendizagem desses estudantes. E aí eu peguei um exemplo de percentual de acertos por habilidade. Tá? Então, no caso aí, peguei de língua portuguesa,
observa que eles destacam o código da habilidade, a habilidade e a porcentagem de acerto dos estudantes. Isso auxilia muito. Antes a gente fazia em tabelinha, estava em Excel, fazia a tabelinha na mão, para conseguir ter essas informações que nos auxiliem muito nos nossos planejamentos. Agora não, a plataforma CAED nos disponibiliza isso, né? E eu posso dar mais atenção para aquelas habilidades que apresentam uma porcentagem mais baixa. E, no caso, nós sempre vamos ter o detalhamento do desempenho dos estudantes. Eu trouxe aí para vocês verem um pouquinho. O meu perfil, ele permite ver por municípios. O meu, como eu expliquei para vocês, é um pouco mais geral, né? E apresenta aí a porcentagem de acerto de cada um dos estudantes, porque eu preciso de muita atenção. Olha que ótimo! Além de apresentar, né, as habilidades, ele apresenta para mim de muita atenção. No caso de vocês, aparecerá como turma e estudante. Então facilita e muito o nosso trabalho. Além do objetivo da plataforma de apresentar esse monitoramento, ele também traz orientações pedagógicas específicas para os professores de língua portuguesa e matemática, mas como eu falei, compartilha com os outros também. Tem capacitações rápidas, documentos orientadores e mesmo as formações, como que está ocorrendo sobre a avaliação. E uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, além das habilidades que nós já estamos familiarizados, são os marcos de desenvolvimento, tá? Os marcos de desenvolvimento, eles são distribuídos nos eixos das disciplinas de língua portuguesa e matemática, que são muito pertinentes aos demais componentes curriculares e excelentes para trabalhar e para utilizar. Então vá lá, conheça. Se você não conseguir o acesso com o professor, peça para o professor coordenador. É muito importante nós conhecermos. Por quê? Os marcos de desenvolvimento, eles são mais objetivos, eles apresentam uma linguagem um pouco mais clara do que aquele estudante precisa saber no mínimo para poder conseguir passar para a próxima série. Então é bem interessante conhecer esses marcos de desenvolvimento. E aí, para nos ajudar um pouquinho, né, nessa parte de compreender, né, essa plataforma ICAED, eu consegui com a professora Aline, quero agradecer a disposição, o login dela aqui é diferente, né? A sede passou por uma instabilidade aí bem difícil, mas eu consegui fazer um acesso em algumas partes dela e está me permitindo. Então essa daqui é a interface do professor, onde eu tenho as orientações pedagógicas, tá bom? E aqui vai vir as orientações pedagógicas das avaliações, você encontra aqui. Os currículos e habilidades, que vão ter as habilidades do currículo paulista, né, baseado nas essenciais no momento, porque nós estamos falando aí de uma plataforma que foi criada junto com o programa Recuperação e Aprofundamento e os marcos de desenvolvimento. Nós temos guia das avaliações e das sequências digitais, os resultados, que é de suma importância para nós fazermos o acompanhamento, né, dessas sequências digitais aí e das avaliações de diagnóstico formativa. Nós temos a parte do monitoramento, que aí eu vou conseguir acompanhar o uso das ferramentas pelos nossos estudantes. Programação das avaliações e sequências digitais, tá? Eu vou ter os recursos para aplicar aí as minhas sequências e as avaliações. E a parte de desenvolvimento profissional, onde nesse momento eu tenho uma capacitação rápida e uma formação bem legal que está indo para agora para quem fala do primeiro módulo sobre avaliação, tá bom? Então vamos só dar uma espionadinha aqui, lembrando que isso vai ser específico de cada escola. Por quê? Porque aqui eu vou ter um olhar da escola, dessa professora que gentilmente me forneceu o acesso dela. Então cada um vai ter a visão da sua escola. Então lá, separado em anos iniciais, anos finais e ensino médio. Vou pegar aqui o ensino médio. Vou me aparecer as séries. Vou pegar a primeira série do ensino médio de língua portuguesa, tá? E aí, ele vai falar para mim como foi a participação dos estudantes, qual foi a média da resposta no caderno teste, como foi o desempenho dos estudantes nessas avaliações, e aqui a parte, como eu falei, do percentual de acerto por habilidade. Olha que interessante, quanta coisa boa que eu posso usar. A indicação de estudantes com defasagem de aprendizagem, né? Quantos que eu vou ter que ter aqui? Muita atenção. Eu tenho 12 nesse caso aqui. Requer uma atenção e eu tenho um que requer muita atenção, né? Olha a devolutiva que eu consigo ter. E aqui no caso, lembra que apareceu por município,
vocês vão aparecer aqui por turma. Olha só, vão aparecer as turmas, percentual de acerto, atenção, né, o número de estudantes, muita atenção e por habilidade, se eu for aqui, ó, rolando, bom? E aí, se eu clicar aqui na minha turma, ele vai abrir e vai me mostrar isso aqui, por estudante. Então, os estudantes que realizaram, né, a atividade até o momento, vai aparecer para mim aí descrito também a pontuação, a categoria de desempenho, o tipo de intervenção que eu preciso, né? E pelas habilidades. Então, nós estamos falando de um programa de recuperação e aprofundamento. Alguns estudantes, eles vão acrescentar aqui que a pontuação dele em alguns pontos foi satisfatória, então eu tenho que desenvolver sim as habilidades essenciais com ele, no sentido de aprofundamento. E aqueles que estiverem básico abaixo do básico, ele vai me sugerir que seja como recuperação. Então ele já me traz uma indicação, como se fosse um diagnóstico aí para trabalhar com esse meu estudante. E isso é muito importante. Isso me auxilia muito como professor. Eu posso fazer isso com todos os meus estudantes, tá? E aí uma dica que eu dou, quando você quiser voltar, não usar o voltar do navegador, mas você pode clicar aqui de novo em minha página ou usar o voltar que tem lá no final. Por quê? Se você clicar lá, ele pode sair do seu login, tá bom? E aí você vai ter todo o trabalho de logar de novo, né? E perder um pouquinho aí de tempo. Também aqui, ó, eu posso selecionar. Nesse caso, ele me mostrou a avaliação de diagnóstico terceiro bimestre. Diagnóstico eu tenho aqui de 2020. Logo, nós teremos a que estamos realizando aí nesse momento com os nossos estudantes, tá bom? Então, é importante explorar cada um deles. E o monitoramento, que é uma outra questão bem importante para eu utilizar, é o que? Da participação. Então, se eu pegar aqui a avaliação diagnóstica, eu vou em participação e ele vai me mostrar da AP do primeiro bimestre, a quantidade prevista, quem iniciou, quem concluiu, consigo colocar de matemática também e ver isso, olha, por ano, série, e também ter a visão detalhada. Então, professor, a visão detalhada é fundamental, porque você pode ver as especificidades de cada turma, mas também de cada estudante, e trabalhar dentro de uma avaliação mais significativa, que vai auxiliar e apoiar esse estudante na dificuldade que ele tem. Então, vá lá, acesse a sua plataforma, verifica todos os cards, quais as informações são pertinentes, quais os estudantes que precisam de atenção. Isso vai te ajudar e auxiliar aí no seu planejamento, nesse programa de recuperação e aprofundamento. Vamos tentar?